Olá galera, eu sou o Frangão, eu também acesso o destaque de Nova Londrina. Show de bola, um abraço do Frangão. Maiores conquistas assim da cidadania, do prédio educacional da história, devemos a esse guerreiro aqui, ele competente. Sabe por quê? Ricardo, tem que enaltecer, não é porque é meu aliado e meu amigo, não é porque eu também preciso enumerar as qualidades do Troian, que a região inteira conhece, o Paraná inteiro conhece, né? Todo mundo conhece as qualidades, o perfil guerreiro, lutador desse bravo, valente e indestrutível Arlindo Troian. Mas é que 5.563 municípios poderiam ser contemplados. Pelo menos habilitados e estando hábeis para receber o recurso. Mas nem nessa fase eles chegaram. É bem provável que chegasse os 5.000 e pouco, o Ministério não teria recurso. E não vai ter também nessa quantidade. Mas o governo está priorizando isso. Eu penso que muito em breve, talvez em menos de 5 anos, o Brasil inteiro esteja com esse tecido de proteção educacional e não apenas uma escola creche em cada cidade, não. Depende da configuração socioeconômica. Cidade, mais de uma até. Muito mais até, correto? Mas nesse particular, eu tenho que enaltecer porque poucos municípios do Brasil, e Nova Londrina estava dentro, e da primeira etapa em 2007. Sabe? Então isso precisa... Contemplaram praticamente 10% das cidades do Brasil. Não, menos. 5%. Menos de 10%. 10% é de 500 e pouco, 5%. Agora veja só, os equipamentos, correto? Os equipamentos. Já era para ter requerido. E essa informação está lá. O prefeito vai ter que fazer um ofício pedindo os equipamentos. Com esse percentual de execução de obras, já pode pedir os equipamentos, vem mais 100 mil reais que faz parte do projeto. Eu não sei se tem algum outro recurso além desses 100 mil reais, não sei. Não quero para esse detalhe, vamos ter. Bom que tenha, tomara que tenha, é claro. Mais é mais. Bom que tenha e vamos querer. Mas aqui 100 mil já tem dentro do próprio projeto. Além da finalização dos repasses, que o Ministério vai repassar. Ou pode 250 mais 100. Na medida da execução da obra, aqui está todo o programa de repasses, né, de transferências de recursos, ao longo de toda a execução do convênio. São aqueles equipamentos, com o perdão do deputado William, que a gente viu lá no gabinete do Zé do Peixe, antes da instalação ainda, quando a gente foi fazer entrevista com ele a respeito da Mumpar. Já estava tudo lá no gabinete do prefeito Marilena. Marilena recebeu televisões, isso. São aqueles equipamentos de cozinha, geladeira, tudo, projetores, monitores. Espetacular. Estávamos todos lá já. Recentemente estivemos ali em Farol, inaugurando também a escola creche, exatamente como essa. Mas você precisa ver o encanto da população, sabe? Isso é maravilhoso. O Viratã já está em funcionamento, Campina da Lagoa também. Veja só, Campina da Lagoa, a prefeita é adversária da gente. Ela marcou uma data e dificilmente dava para a gente se deslocar de Brasília até a cidade. Mas de qualquer forma ela mandou um convite, avisou meus aliados e tal, etc. Sabe? Alguém lhe representou no momento? Está presente, a gente entrou ao vivo na emissora de rádio, destacamos e tal, etc. Se o deputado não pudesse vir no dia da inauguração da Supercreche, quem tinha que representar o senhor era o Arlindo ou o Toninho Trobel. E aí talvez não fosse muito do agrado, né? Quem está acima disso? Mas tá bom, nós queremos que a escola funcione, queremos que a creche funcione. Vamos lá cuidar da FNE para que eu tenho uma parente lá nessa creche, estudando lá. Minha neta de empréstimo. Vamos trabalhar para que isso não contamine a continuidade, vamos trabalhar lá no FNDE para, olha, se vocês receberem alguma informação sobre deixa passar, vocês relevem, vamos continuar, nós vamos cobrar através também das nossos vasos comunicantes políticos aqui da cidade, inclusive na voz valente do combativo vereador Álvaro, né, Guilherme na Câmara Municipal, que tem se revelado um estamento, uma coluna de enfrentamento, né, na oposição dessa cidade, para que a Câmara também fique vigilante, nós todos vigilantes, para não termos nenhum tipo de problema. A questão do processo eleitoral, nós vamos avaliar. Via de partido é outra situação. Nós não podemos deixar assim, que isso aconteça e que nós não façamos nada. Sabe por quê? A população não quer isso de nós, a população não quer menino frouxo na política não, sabe, Ricardo? É menino firme, decidido, né, que vá em defesa da população e da legalidade. Então nós vamos trabalhar para que a creche seja rapidamente terminada, e que entre em funcionamento, sabe? Por questão da inauguração, nós estamos longe disso. Se eventualmente for permitido em algum momento fazer a inauguração, se não convidar de novo, não tem problema nenhum. Nós poderemos fazer isso simbolicamente uma semana depois ou algum dia depois,
mas também se não fizermos não há nenhum problema, porque a população sabe que isso é uma conquista indelével, irreversível. É uma conquista tangível da administração do guerreiro Arlindo Troia. O pessoal está telefonando aqui, deputado, o celular estou tocando, que o nosso rádio o nosso telefone está disponível da rádio, a respeito de a questão de saúde, havendo umas queixas aí, tá? A gente de vez em quando eu trago aqui, deputado, mas eu sou da seguinte opinião: saúde, quanto menos se fala, melhor, a questão é que ela está indo bem. Quando você começa a falar muito de saúde, é porque a coisa não está boa. De vez em quando eu dou uma cutucada, o pessoal ficar esperto, para não ir relaxando muito. Mas a queixa aqui, eu queria uma ideia do deputado sobre como é que faz aí para dar uma solucionada, a questão de um pouco mais de remédio, um pouco mais de tal. Olha, essa é uma questão puramente administrativa, que cada gestor público tem que ter as suas... O pessoal acha que o deputado... Quem não prioriza a saúde não tem compromisso com a vida. O prefeito que não prioriza a saúde não tem compromisso com a vida da população, principalmente dos mais pobres, dos idosos e das crianças. Eu tenho conhecimento, sim, da situação precária da saúde de Nova Londrina. Hoje, por sinal, está acontecendo a campanha nacional de vacinação de pólio. Eu queria pedir para o deputado convidar a comunidade nova londrinense, as mamães de 0 a 5 anos, para levar os seus filhos para tomar vacina. Eu vou apenas referendar aquilo que você tem feito aqui na rádio, né? Maravilhosa rádio. Tem Mas a sua voz, o convite é mais bonito. Não, você tem feito isso com muita eficiência. Eu quero apenas me incorporar, ratificar esse chamamento, né, desse programa interessante do Ministério da Saúde. Aliás, o SUS, com todos os defeitos que tem, é um programa de saúde que faz inveja para o mundo. Para o mundo em desenvolvimento, para o mundo desenvolvido. Não pode elogiar muito, mas a concepção do SUS é maravilhosa. A gestão é que não é boa. É o maior sistema de saúde público. Nós temos problemas de gestão, sabe? Mas a cada dia vai se aperfeiçoando, vai buscando mecanismos, sabe, de fortalecimento. Não podemos perder o foco do nascedouro desta concepção maravilhosa que é o atendimento da saúde pública com relação ao nosso SUS. Evidentemente que é uma coisa que funciona tripartite, Ricardo. Funciona a União, os estados e os municípios. Então precisa haver essa simbiose, precisa haver esse sincronismo e que haja, evidentemente, na ponta, a preocupação de dotar, eventualmente dentro do processo administrativo, uma forma que você priorize as crianças, os idosos e, evidentemente, a população de um modo geral. Você precisa priorizar a saúde. É necessário, isso é fundamental. Eu tenho ouvido queixas com relação ao atendimento, muitas queixas com relação à saúde de Nova Londrina, sabe? E às vezes a questão não está apenas na questão estrutural, sabe? Porque estrutural a gente resolveu quando municipalizou o hospital. Agora não sei, parece que está havendo um convênio aí com um segmento aí da iniciativa privada, sabe? Uma parceria público-privada. Com a Unimed. A população pobre não tem condições de pagar um plano de saúde. Não. Então me parece assim que é uma priorização mais para ou um segmento elitizado da população ou algum outro interesse aí escuso. Não quero fazer nenhum tipo de leviandade aqui, mas me causa estranheza não priorizar o atendimento da saúde da população mais pobre. A minha preocupação desde o início foi o uso por parte de uma empresa privada de um espaço que é público, que é o hospital. Mas... Uma coisa questionável. Isso do ponto de vista jurídico, moral, do ponto de vista político e, sobretudo, moral. A minha questão sempre foi moral. Deputado, outra questão que o pessoal... Eu sei que o senhor está ocupadíssimo, mas eu não posso deixar passar. Eu recebi a minuta do decreto da presidenta sobre as comunitárias, o relatório do ministro Paulo Bernardo, elencando aí algumas novas sistema de radiodifusão e telefonia no Brasil. Achei até muito interessante, mostrei até a minuta para o presidente Neto e tal, ex-presidente, né, perdão, agora está mudando aí a direção da rádio. E eu queria saber como que está lá em Brasília essa situação, quando que se eu tenho ideia de quando a Dilma sanciona isso, porque as rádios comunitárias, a IFM, a Decis FM e Cidade FM de Marilena, a Decis de Itaúna do Sul, nós estamos sofrendo um processo de estrangulamento por vias judiciais de emissoras aqui da região. Independente ou da ERP? Não, é emissora independente. A Pontal de Nova Londrina processa a Raiz e a cidade de Marilena, nos retirou o apoio cultural, nos tirou o padre Reginaldo Manzotti, deputado, nos proibiu de transmitir a palavra do padre. Eu quase apanhei desse povo na rua, porque eles pensavam no começo que a culpa era... Não, vamos continuar. Que foi uma briga para trazer esse padre.
para a rádio está enfrentando isso, mas há uma decisão política, sabe, do governo federal, da presidente Dilma, do ministro Paulo Bernardo, para que as rádios, inclusive agora já até uma decisão da Ancine, com relação às rádios e televisões comunitárias poderem receber recursos oficiais. Federal. Você pode fazer o anúncio aqui da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, de campanhas do governo federal, do Ministério da Saúde, como essa campanha da vacinação. Porque o senhor imagina a situação de uma cidade como Nova Londrina e essas pequenas regiões aqui da nossa volta, Itaúna e Marilena, em que um comércio que já não é pujante, porque as cidades são pequenas, não consegue vender seu peixe, não consegue contar para o povo o que produto tem para vender, o que tem em tal loja, o que fulano está fabricando, o que fulano está pintando. Como que esse pessoal, sem propaganda é a alma do negócio, é o que move o comércio. Não, esse problema está acontecendo também em Luanda, e na verdade, por incrível que pareça, essas 4 ou 5 emissoras aí que você mencionou, teve a participação decisiva da ação política, sabe, das suas instalações. Foi exatamente... A impressão que dá é que é contra o programa, né? Eu coloquei tudo isso, o aviso de habilitação que permitiu, aqui a nossa rainha, que permitiu a Rádio Luanda, né? A Luanda, que permitiu a de Marilena, que permitiu de Itaúna do Sul, de Terra Rica, Querência do Sul, todas essas... Norte, acho que não. Guaraçá. Não nasceu, Diamante do Norte, lembrou bem aqui o Messias. Todas essas nasceram a partir de uma audiência coletiva que nós temos com todos os representantes, na ocasião o ministro era Visto de Oliveira, e conseguimos todas no mesmo aviso de habilitação. Correto? Todas elas tiveram sucesso porque cumpriram as exigências. E claro, existe uma lei que prevê a instalação de rádios comunitárias. Nós não queremos que a nossa irmã, nossa co-irmã, nossa emissora local aqui, as outras emissoras dessa cidade, nós não queremos que elas se inviabilizem. É uma iniciativa privada, também investindo. Nós temos respeito. Claro, nós ficamos um pouquinho chateados, porque afinal de contas eles patrocinam uma ação judicial e isso incomoda. Queremos reconhecer também os seus direitos, mas não tente atrapalhar um veículo desta magnitude, dessa importância na história da civilização radiofônica do Brasil. Isso é uma conquista do país, da cidadania, de quem não tem voz, de quem não tem vez. Se eventualmente uma rádio ou outra possa ultrapassar ali alguns milímetros da linha vermelha, né, que separa o regramento disso tudo, há que se sentar, se organizar, e de forma que isso possa haver um convívio. Eu tenho certeza que a nossa não tira um centavo sequer do faturamento da outra emissora, nem aqui na Londrina, nem lá em Luanda, nem em Terra Rica, lugar nenhum, e não é esse o objetivo nosso. Vamos ter um convívio igual, porque daqui a pouco vem um outro comercial aqui também, alguém perde um canal, outro comercial, aí a briga vai ser grande. Nós aqui estamos limitados às fronteiras do nosso município. Né? Nós atuamos aqui dentro das fronteiras que a nossa antena de 25 watts permite. Não vamos. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou um defensor intransigente, sabe, da rádio comunitária. Vai ter um congresso da Rádio Difusão em Brasília semana que vem, nós também nunca deixamos de participar. Sabe, eu tenho bons companheiros na ABERT, na ERP também. Eu sou um defensor da radiocomunicabilidade, sabe, da rádio comercial, mas especialmente eu sou um defensor da rádio comunitária, no fortalecimento dela, para que ela possa receber recursos oficiais e apoios culturais também. De repente eles denunciavam que os apoios culturais eram uma propaganda disfarçada do comércio. Essa é a denúncia. Mas a minuta do ministro Paulo Bernardo é bem clara. O apoio cultural só não pode conter preço e prazo. Exatamente. Mas não fala nada de uma musiquinha de fundo, de um discurso minimamente inteligente. Quer dizer, você não foi pedido de criar. Você não pode falar apenas de preços. É uma questão de tempo, Ricardo. Nós vamos regularizar isso. Nós vamos regularizar de forma também que possamos contemplar a todos. Porque deixar a posição bem clara. Eu sou favorável às rádios comunitárias. Nós não precisamos brigar com ninguém e não queremos briga. Queremos a nossa choradeira é como deputado falar isso. Nós queremos ser respeitados. Outra coisa, sou defensor aqui, por exemplo, a ERP e a VERT tem o nosso mandato também como um dos aliados, porque eu sou um crítico ferrenho nessa questão do ECAD. O ECAD está sob intervenção. É um absurdo o que acontece com o ECAD, sabe, cobrando das emissoras de rádio, de modo geral. Então, na verdade, mas as casas de espetáculos são as que mais sofrem, viu, Detano? Muito mais. Sofre. E outra coisa, o artista lá, o compositor não recebe na conta, passa no meio do caminho, sonega, é uma máfia, já foi denunciada por 2 CPIs. Eu não sei nem que eles conseguem obter tanta força para continuar. Mas agora acho que eles já estão no canto do cisne. No ocaso já deste odiável que não cumpre a sua que haja um sistema de remuneração, mas tem que haver mais justo, mas desde que o compositor e o intérprete recebam a mesma conta e que receba com justeza. Ele de repente se fala assim, mas eu recebi alguns
alguns poucos reais em cada emissora desse país, eu ganharia muito mais do que essa fortuna que é cara de cobra, que não chega nada para mim. Disse para mim, Zé de Camargo, a CPI que eu presidi em 95, disse o final do Tim Maia para nós, a CPI, o Gaúcho da Fronteira, disse a Daniele Merkel, que nós levamos para a nossa CPI. Todos esses foram assim queixados, verdade. Como agora foram no Senado, na CPI do Senado. Enfim. Em breve nós teremos uma solução para isso, Ricardo, em defesa das nossas áreas. Tomara, deputado, tomara. Uma outra questão que o pessoal estava me levantando aqui também, a respeito da Nova Londrina, de novo, é a questão dos recapes, deputado, e do asfalto. O senhor tem alguma projeção para nós aí de alguma possibilidade de vir alguma coisa como perdido? Porque ó, a grande discussão ela passa pela legalidade da cobrança que é feita pela prefeitura em cima do asfalto que é feito. Mas isso não tem como fugir disso, né, deputado? Se não é fundo perdido, como o senhor mandou muito dinheiro para fundo perdido na Londrina. Sabe disso, para asfalto e para muitas outras coisas. Marilena também, na época que o Brasil ainda era do PTD, a gente sabe, o governo Maurício, o senhor nunca deixou de mandar alguma coisa para fundo perdido e a prefeitura ia fazer essas coisas. E parece que essa fonte secou, não tem mais fundo perdido para ninguém, porque para Nova Londrina parece que não tem nada fundo perdido. Tudo é pago, tudo é pago, tudo é pago, tudo é pago. Olha, na verdade é o seguinte, claro que a interlocução, nós, por sermos da oposição, não temos medido esforços para atender os municípios. Nós temos obrigação de atender os municípios. A interrupção fica um pouquinho evidente. Isso não impede que nós atendamos e que tenhamos o compromisso de atender. Tanto é que fizemos a revitalização da Londrina com recurso já da atual administração. Não temos nenhum tipo de problema com relação a isso. Nós nunca tivemos, o Arlindo sempre pediu, Fernando, pode arrumar recursos, arrume lá como Londrina precisa, meus aliados, o vereador Alves, todos aqui, os companheiros todos, né? Não quero apenas ficar com o Arlindo, ficar com o Arlindo, ficar só com o Alves, mas todos os meus aliados, meus companheiros que envergam a nossa bandeira de luta, independente de ser militantes partidários ou não, né? Todos eles se incorporam nessa luta. Nós terminamos essa obra e agora estamos colocando um novo recurso, uma nova emenda, Ricardo, para fazer o sequenciamento da Londrina depois da ponte do Rio do Tigre, ele subindo na curvinha, que vai lá para a placa Itaúna, mas é uns 300 metros ali após a Incol, seu compromisso não é subindo, com a população, não apenas com a população, mas com a própria Incol, que é uma geradora de receitas e empregos para a cidade, mais de 400 empregos. Então é fundamental que uma empresa dessa seja valorizada pelos equipamentos públicos. Asfalto é um equipamento público. Porque a Incol tem aquele problema da própria localização dela é ruim, digamos assim. Topograficamente falando, né? Ali tem que pensar um complexo maior. Aquele pátio externo de taxiamento, vamos dizer assim, de movimentação de caminhões ali após a ponte, se ali for, se não tiver nenhum problema com relação ao meio ambiente, e se for estruturado, né, como envolve o público, nós não teremos nenhum problema até de fazer uma obra em todo o pátio. Inicialmente eu estou aqui assumindo o compromisso de fazer o sequenciamento, como era, para fazer na segunda etapa o compromisso, até mais ou menos uns 300 metros. Nós ficou mais ou menos nisso, vamos fazer um dimensionamento orçamentário agora, já tenho dotação orçamentária para isso, vou colocar essa emenda esse ano 2012, deverá ser empenhada, dificilmente vai ser empenhada agora até o dia 4 de julho, que tem que parar o orçamento por 90 dias, depois ele prossegue de novo a partir das eleições. Normalmente os empenhos são lançados pelo Tesouro Federal, todos os ministérios, no final do ano. Então nós deveremos empenhar esse recurso em 2012 para ser executado em 2013. Com relação ao recap, não há meios, através de uma emenda parlamentar, nem a própria presidente Dilma, se quisesse, não tem condições de você colocar um recurso e já começar uma obra. Não. O único jeito de você fazer um recap ou é com recursos próprios do município, ou é através, evidentemente, de uma parceria com o governo do estado, ou de uma lama asfáltica que o DR pode legalmente ceder, ou um convênio, ou até um recurso de um Paraná urbano de um empréstimo, né, com juros subsidiados. O município, em alguns momentos aqui, tem capacidade de endividamento para isso. Isso está no site do STN, não precisa ninguém ficar mostrando planilha para A, B ou C, como eu vi aqui. Se entrar no site do STN, você vai verificar quanto que o município tem de capacidade de endividamento. Isso não precisa de intervenção parlamentar de ninguém nem nada. Isso é uma coisa normal, pública, que o Estado exige para saber quanto que o município de Nova Londrina pode ficar devendo. Quanto que vai abater por mês. Porque isso, Ricardo, já vem descontado da receita. Já vem descontado o repasse do ICMS por dentro. Então tem que saber, o município vai ter capacidade para pagar isso? Não vai. Então está aqui o Estado oferecendo um dinheiro aí, empréstimo, na verdade você falou, o problema que daí tem que cobrar do município. Mas quando o serviço é mal feito, me parece que durou apenas um ano o recap. Isso é grave. Um recap desse,
Desculpa, eu não sou um técnico disso, não entendo disso, entendeu? Mas uma coisa dessa não podia durar menos de 5 anos, não pode. Sabe por quê? São automóveis que passam no centro da cidade. Eventualmente, não passa assim caminhões, né? Pesados, recorrentes. Basicamente, é na urgência. Ali na via urbana. Então, presumivelmente, foi um serviço mal feito. Deputado, recebeu uma nota aqui, ó. Internautas agradecendo a sua presença, também do Arlindo, pelas palavras. Site congestionado, não conseguimos mais transmitir para ninguém pela internet. Lotou. Ele não está entrando, meu filho. Não dá para entrar mesmo, porque, ó, atingimos o limite. Se tivesse 50 GB aqui, hoje não dá. Maravilha, obrigado. 100% de audiência, sem dúvida. Todos os rádios da Nova Londrina. Popstar, todo mundo. Hoje está todo mundo mesmo. É verdade. É o seu carisma, é a sua competência. Que isso? Eu fico aqui com no máximo, uns 80%. Quando o deputado vem, a gente atinge os pícaros da glória. Né, Matheus? Ô, Carlos Viagem, Crebe. Ó, Paulo Brossac me falava aí, cara. Grande Paulo Brossac. Paulo Brossac, fantástico. Fantástico. É o seguinte, como é que ele falava assim? A simplicidade, não. A modéstia, o excesso de modéstia, meio de simular a vaidade. É um meio gentil, né? De simular a vaidade. O Paulo Brossac é um dos gênios desse país. Fantástico. O excesso de modéstia é um dos meios de simular a vaidade. Simular a vaidade. Deputado, eu só queria lhe agradecer. Eu não sei. Sobre aqui. Ricardo, dá tempo só para falar uma coisa? A tarde é sua. Eu que estou. Não, só para terminar, então, a sessão me olha assim, no compromisso lá. Óculos, eu penso que ele já está me dando algum sinal de, ó, o deputado tem que ir. Mas não, ó, vamos embora. Assumi um compromisso lá através dos nossos aliados, né? Teve jogo de todo mundo. O Arlindo, na ocasião, nem era candidato, né? Era apenas o interlocutor da nossa campanha política, né? Ele tinha sido prefeito junto com todos os nossos companheiros. Assumimos um compromisso lá e cumprimos, e agora vamos cumprir a segunda etapa. Quero até mandar um abraço aqui para a empresária Cirlei News, né? Cirlei News é bom. Ela, evidentemente, até já nos agradeceu lá por conta disso, ela ficou muito feliz. Ela até disse para mim, eu acho importante, a gente que tem tanta descrença, né? Nos políticos, de modo geral, na classe política, ver que você firmou um compromisso e cumpriu.